A santificação é o processo pelo qual crescemos em maturidade espiritual e conhecimento de Deus. Quando nos tornamos crentes, o Espírito Santo vem, habita em nós para nos ensinar a verdade e para nos conduzir a seguir o caminho correto. Porque somente o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de mostrar e nos revelar o que está bem e o que está mal. Não há pior cego que aquele que não deseja enxergar e não há pior ignorante que aquele que não deseja ter conhecimento. Todo congresso religioso tem um só objetivo: o movimento. Quanto mais movimento, mais eles conseguem enganar. Estes movimentos são como as cisternas rotas. Enchem de água, mas as rachaduras não deixam que esta água permaneça, porque a verdadeira fonte da água da vida não permanece em cisternas rotas. Há uma passagem bíblica muito interessante que nos revela como Jesus caminhava em meio a um movimento religioso e ninguém o via, porque o movimento religioso tem um só objetivo: enganar e manipular as mentes religiosas para que elas creiam que tudo que está passando ali seja visto como de Deus. Em João capítulo 5, do versículo 2 ao 4, nos conta a história de um tanque chamado Betesda. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento que um suposto anjo de Deus produzia com as águas. A história nos conta que de vez em quando descia este suposto anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, o primeiro era curado de qualquer doença que tivesse. Esta história é muito interessante, porque nos mostra exatamente o que passa em muitos congressos religiosos e até mesmo em muitas igrejas. Ali em Jerusalém havia um tanque ao qual a água era agitada por um suposto homem que muitos creiam ser o anjo de Deus, mas na verdade não era o anjo de Deus, porque o verdadeiro anjo de Deus estava ali caminhando em meio a toda aquela multidão enferma e nada o via e o sentia. Por que será? Porque Deus não conecta com pessoas carnais, ao qual põe sua vida centrada em homens que só sabem fazer movimentos. Quando você tem sua vida posta em movimentos religiosos, você perde o foco e a sensibilidade do Espírito Santo. Cristo pode estar do seu lado para te entregar a cura e a vitória, mas você não recebe, porque seu espírito não está conectado com ele. Cristo é espírito e verdade, e importa que os que o busquem também seja em espírito e em verdade. Muitos vivem na carne e na espera dos movimentos religiosos para receberem suas bênçãos, mas não recebem porque Cristo, meus queridos, não faz pacto com movimentos religiosos e carnais. Muitos vão em busca de suas bênçãos em tanques, ao qual suas águas necessitam ser movimentadas. O movimento das águas é espetáculos para os que o buscam e ali esperam. Jesus poderia ter curado a todas as pessoas que ali se encontravam enfermas, mas não os curou, porque os enfermos estavam colocando sua fé nos movimentos que o homem produzia.
Mas aqui há algo muito interessante em esta história. Em meio a toda esta multidão, havia um paralítico que há 38 anos estava deitado sobre seu leito. Nada o ajudava, nem sequer aquele falso anjo que ali estava agitando as águas. Aquele homem clamava por misericórdia, mas nada o ajudava. Foi pelo seu clamor e pela sua miserável vida que Jesus teve um encontro pessoal com ele e o curou. Foi em este encontro que aquele homem ficou de pé, tomando seu leito e saindo do meio daquele movimento sem frutos. Jesus disse: olha, você está curado. Não volta a pecar para que algo pior não aconteça a você. Por que Jesus disse isto? Porque aquele pobre homem estava buscando receber suas bênçãos através de movimentos que não frutificam. Jesus, meus queridos, é a fonte de água viva que nunca se esgota. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva correrão do coração de quem crê em mim. Aleluia! Há tantas pessoas cegas e vazias que não conseguem ver que este movimento chamado Congresso dos Gideões são levados por homens amantes de si mesmos. Por que eu digo isto? Porque está escrito: conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo ser sábios, tornando-se loucos. São insensatos e desleais, tiram dos mais fracos sem se importar com a situação financeira do seu próximo. A máfia religiosa, meus queridos, já existia desde os tempos de Jesus, onde as autoridades do templo recebiam enormes ganâncias por seus negócios fraudulentos. O povo havia perdido o respeito e a santidade. Jesus, quando entrou no templo, ele angustiou por ver como aqueles homens que se diziam ser sacerdotes e homens de Deus se corrompiam, havendo perdido o respeito e a santidade, e como haviam convertido aquele lugar destinado para a oração em uma cova de ladrões. Lamentavelmente, hoje as igrejas e os congressos que se dizem ser evangélicos, que se dizem chamar igrejas e congressos de Deus, estão fazendo o mesmo. O evangelho de hoje se tornou o comércio da fé, com seus movimentos carnais, seus protagonistas e suas marionetas, dando glória a Deus e aleluia. Muitos chamados líderes espirituais há convertido o evangelho em um centro de negócios. Fazem espetáculos para atraírem as pessoas, se colocam luzes para que os jovens se sintam em seu ambiente, corrompem o evangelho espiritual de Cristo em um evangelho carnal carregado de movimentos. O dinheiro circula como se tratasse de uma compra e venda. Estes autoproclamados ministros de Jesus Cristo somente desejam uma coisa: ser o centro de todas as coisas. Enchem seus edifícios de multidões para que suas arcas mantenham cheias de dinheiro. Quanto mais pessoas chegam aos seus congressos, mais dinheiro chegará em seus bolsos. Não importam o mínimo com sua salvação e tampouco com a salvação dos demais. Não os interessa quem os assistem, se levam uma vida pecaminosa, com tal que depositem suas ofertas. Se esqueceram de predicar sobre a santidade, esqueceram de anunciar a verdade, acomodam em seu favor
cada passagem bíblica, distorcem o evangelho em seus discursos bem pronunciados, em seus movimentos ao qual eles chamam de Pentecoste. E com isto, aproveitam para vender seus livros devocionais do que falar a verdade da palavra de Deus. Oferecem prosperidades, uma vida cheia de riqueza, de bens materiais, quando em esta mesma palavra esquecem de dizer: buscai primeiro o reino de Deus, que todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia! Estes são os comerciantes da fé que muitos seguem. São os que vivem corrompendo o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho do sacrifício, o de tomar a carga de Jesus e seguir. Hoje deve abrir bem seus ouvidos e selar com as palavras do profeta Jeremias: ponte vós nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. E quais são estas valiosas veredas antigas? É a vereda da salvação, a vereda da santidade, é a vereda da comunhão com Deus, é a vereda do jejum e da oração e da busca constante em Deus, é a vereda de sacudir o pó dos seus calçados, deixando para trás aquilo que não te frutifica e encher do Espírito Santo, é a vereda de honrar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Então achará descanso para a vossa alma. Aleluia! Somente assim, meus queridos, vocês entenderão que a verdadeira casa de oração, que a verdadeira morada de Deus é a sua vida. Sua vida é a chave para receber aquele que faz tudo ser possível. Uma pessoa feliz não precisa de religião, não precisa de nenhum templo, não precisa de afogar sua dor naqueles que nem sequer sabem encontrar o rumo da sua própria vida. Se você se tornar um pouco mais atento, você encontrará amor, luz, risos por todas as partes, porque nosso Deus é soberano, é o Rei de todo o universo e de todo o nosso coração.